Aleluia, feche seus olhos. Adore o Senhor. Diga de palavras de adoração.
o melhor das nossas palmas, o melhor do nosso ser, o melhor para o nosso Deus. Porque Ele nos deu o melhor. Ele nos deu Jesus. E nós estamos felizes por esse momento, de podermos, através daquilo que o Senhor nos dá, abençoar vidas, abençoar a igreja e o nosso melhor para Deus como uma oração. Eu aprendo muito que as repetições são importantes. De repente nós podemos perguntar assim: por que todas as vezes que vamos ofertar, tem alguém aqui falando de ofertas, não é verdade? Mas de repente não é o porquê, mas como. O importante é como fazer a minha oferta. Lá em 2 aos Coríntios, no capítulo 9, versículos 5, 6 e 7. Você não precisa abrir, mas preste atenção numa lição que Paulo tem a nos dar com relação às ofertas ao Senhor. Diz assim a palavra: portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. E isso é aquele que semeia pouco, pouco também se fará, e o que semeia com fartura, com abundância também se fará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Amados, há um princípio na palavra do Senhor aqui que nos ensina como ofertar. Paulo manda uma comitiva à frente dele para colher a grande oferta que seria destinada aos irmãos de Jerusalém que passavam por necessidade. Mas essa comitiva não tinha o objetivo de anunciar uma oferta que ia ser colhida. Porque, como diz o versículo aqui, eles já de antemão já sabiam, de antemão a vossa dádiva já estava anunciada. Mas o que Paulo quer que nosso coração se apegue agora, na questão dos dízimos e ofertas, olha isso aqui, gente, para que esteja pronta esta oferta que você tem a entregar hoje aqui, como expressão de generosidade e não de avareza. O Senhor, Ele não está preocupado com aquilo que você vai entregar, mas Ele está preocupado com o seu coração, da maneira, da forma com que nós estamos fazendo, como nós estamos louvando, como nós estamos erguendo as nossas mãos, como nós temos vindo ao templo. O Senhor está olhando o seu e o meu coração e a intenção que nos move. Então, amados, eu convido a vocês a aprenderem como eu estou aprendendo com esta palavra. Que haja desprendimento, que haja generosidade, que haja adoração naquilo que nós vamos fazer. Eu louvo a Deus por nos ter separado, por estarmos aqui e por podermos devolver a Ele um pouco do muito que Ele tem feito por nós. Então, amados, eu convido você para que a gente possa orar, que a gente possa fechar os nossos olhos e agradecermos ao Senhor por esse momento tão maravilhoso de podermos partilhar aquilo que Ele nos dá. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, porque o Senhor tem, meu Deus, alcançado todas as nossas necessidades em glória. Nós te agradecemos, Senhor, porque o pão está posto sobre a mesa. Nós te agradecemos, Deus vivo, porque tu cuidas de nós com o teu amor sem fim. E queremos, meu Deus, colocar o nosso coração na oferta, meu Deus, como uma expressão de adoração, de gratidão, de generosidade, de reconhecimento por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Obrigado, Deus vivo, por cada vida aqui presente. E se há entre nós alguém que não pode te ofertar, Senhor, que o Senhor, meu Deus, possa abrir portas e que esta pessoa possa trabalhar com o Senhor no seu rosto, que ela possa, meu Deus, receber
Jesus. Amém. Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende o ser, a sua igreja amada, força e conforto, os prova o tentador, com arte iguais não há. Estamos nós perdidos, mas nosso Deus socorrerá, e somos protegidos, desde Jesus, e venceu na cruz, Senhor dos altos céus, sendo triunfar. E nos dará seu reino. Castelo forte é o nosso Deus, castelo forte é o nosso Deus, castelo forte é o nosso Deus, castelo forte é o nosso Vamos orar por elas. Cadê a exposição infantil? Você já está aqui? Muito bem. Saltitando, é isso aí. Esse já é mais solene. Vamos orar? João, você pode orar? Senhor Deus, obrigado por esse dia, que foi um dia muito bom. Obrigado pelas pessoas que estão aqui e as que não puderam vir, abençoar elas. Que o nosso culto seja muito bom e que lá em cima também, em nome de Jesus. Amém. Amém?
continuidade ao nosso livro de Amós. Nós estamos no meio da nossa jornada. Falta pouco, a gente vai terminar no ano que vem. Não preocupe. Amós, capítulo 7, verso 10 ao 17. Profeta Amós, que não é pequeno. Capítulo 7, verso 10 ao 17. Antes disso, eu queria dar aqui um aviso, né? Abrir uma lacuna para a gente poder informar os irmãos. Tá? Ainda hoje, ou talvez amanhã, foi isso que a gente combinou. Ainda hoje, ou amanhã, os trindades, os grupos de trindade em casa serão remanejados, tá? Porque o Trindade 1, que era na minha casa, ele foi diluído pelas razões óbvias que você já sabe. Então, até amanhã, pode ser assim? Até amanhã, estou te dando um descanso, né? Até amanhã, o presbítero Ricardo vai informar a igreja aonde você vai estar, né? Ou aqui na cidade de Jardim, ou no centro, lá no Jardim Eldorado. Perfeito? Ou em frente ao Banco Itaú, ou aqui na cidade de Jardim, ou lá no Jardim Eldorado. Um desses três grupos. Então não deixe de comparecer a esse chamado. Vamos orar, queridos. Obrigado, Senhor, pela disposição de enfrentar esse texto, Senhor, porque esse texto é, em primeira instância, aquele que prega, é o teu prumo, que nos esquadrinha, é a tua palavra, que é mais cortante, mais penetrante do que espada de dois gumes, capaz de discernir propósitos e pensamentos secretos do coração, vai até a junta e a medula. A gente não sabe onde que é isso, mas a tua palavra é profunda. E obrigado pelo profeta Amós, que traz a tua palavra, a tua profecia. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de podermos refletir a partir da tua palavra quem nós somos e para onde devemos ir. Te louvamos, te bendizemos, em nome de Jesus. Fala conosco. Amém. Essa cachorrada não estava no script. Então, consciência, foco, postura, hein? Ó, passou. Tá. Então agora, leveza, e vamos mergulhar. E ó, não fica pensando que a palavra é ao teu favor, tá? A palavra de Deus não nos alisa. Se a palavra de Deus está te alisando, te confortando, é tudo menos a palavra de Deus. A palavra de Deus nos tira do sossego, provoca, abala as nossas bases. E a decisão é nossa. Qual a decisão a tomar diante da palavra de Deus que Ele, o Senhor, nos entrega? É contigo. Porque eu já chorei, já pensei, já refleti, e esse texto tem uma potência restauradora que você não pode perder esse texto de vista, porque é o então. Começa com então, né? Uma conjunção adverbial que vai conectar ao texto anterior que Deus falou-nos na pregação, com a instrumentalidade do pastor Jorge. Depois dos gafanhotos, depois do fogo devorador,
depois do prumo, não tem parede que possa suportar, né, o esquadrinhamento desse Deus maravilhoso. E o pastor Amós está dizendo assim: Senhor, quem suportará essa pregação? Israel não vai suportar, ele é tão pequeno. Isso mostra a qualidade, a têmpera da profecia de Amós, que não é de dureza. Preste atenção nisso. É de pura misericórdia de Deus, que quer nos restaurar, quer falar conosco. A conclusão daquilo que foi falado anteriormente. Verso 10. Então, Amazias, sacerdote de Betel, Betel significa casa de Deus, e deixou de ser casa de Deus, mandou dizer a Jeroboão, rei de Israel: olha a calúnia. Amós, esse profeta, esse pastorzinho do sul, que vem aqui nos falar, mas tem conspirado contra ti, no meio da casa de Israel. Agora, olha, isso aqui é pura verdade. Pura verdade. A verdade se sobressaindo em meio à mentira. A terra não verso 11, pois assim diz Amós, o que ele diz? Jeroboão morrerá à espada. Deus, hein? Olha a sentença. Israel, certamente será levado para fora da sua terra para o exílio, será desterrado. Verso 12, então Amazias disse a Amós. Até então, a profecia não tocava o sacerdote da teologia do norte, que Amazias representava. Aí então Amazias disse assim para Amós: vai-te, ó vidente, agoreiro, foge para a terra de Judá, e ali come o pão, e ali profetiza, faz lá o teu ofício. Mas em Betel, aqui por diante, não profetizarás mais. Agora presta atenção, olha a que ponto chegou a teologia do norte. Porque o santo é do rei. Como assim? Olha os basamentos da espiritualidade que Deus havia construído a partir da sua aliança. Ou seja, o santuário não era mais de Deus, era de Jeroboão II. E a casa do rei, não é a casa mais, porque Betel é a casa de Deus, a casa dele. Então, ao serviço dele, e você não é bem-vindo aqui. É isso que está sendo contado. Olha o que Amós responde. Amós é muito entregue, guerreiro. Respondeu Amós a Amazias: eu não era profeta, nem filho de profeta. Ele está dizendo que ele não pertencia à escola de profetas de Elias e de Eliseu, mas coelho, criadeiro e cultivador de sicômoros. Ele plantava essa árvore que produzia pequenos frutos, figos. Verso 15: mas o Senhor me tirou de após o gado. Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para o norte para profetizar. Vai, profetiza ao meu povo Israel. Verso 16: ora, pois, ouve a palavra do Senhor. Tu dizes: não profetizarás contra Israel, nem falarás contra a casa de Isaac. Agora a sentença de Amazias e toda a sua família. Portanto, assim diz o Senhor:
tua mulher se prostituirá na cidade. Os teus filhos e as tuas filhas cairão à espada, e a tua terra será repartida a cordel, e tu morrerás na terra imunda. E Israel, ao contrário do que você possa pensar, ainda que seja insuportável para você, Israel certamente será levado cativo para fora da sua terra. Gente, que texto pesado. Eu quando estou estudando a palavra de Deus, além de me servir de comentadores de uma reflexão, eu tenho o hábito de ler o mesmo trecho literário diversas vezes, para não me escapar nada. Eu disse: Senhor, aqui não tem saída, não tem porta de emergência, é um texto implacável. É um texto que deixa-nos desassossegados, talvez até descontrolados. Mas nessa noite eu queria tentar de alguma maneira desmistificar, desconstruir essa imagem. Eu não estou aqui para defender a palavra de Deus, porque Deus é indefensável, mas a profecia de Amós, o caráter desse homem. Como eu disse, esse texto aqui está conectado ao texto anterior. Ele não está falando de juízo mesmo. Ele está falando de oportunidade. E no texto anterior, quando foi pregado aqui semana passada, nas três instâncias que Deus se apresenta, parece que o povo estava completamente indiferente à palavra de Deus. Virá o gafanhoto, virá a praga de gafanhoto e consumirá toda a terra. Esse é o primeiro aviso. Depois, Deus falando, viria o destruidor, consumindo tudo, não deixando nada em pé. Mesmo assim, não viu. E por último, Amós disse que Deus viria para poder mensurar, fazer a prova, medir um por um os projetos humanos daquela sociedade que havia se corrompido, se afastado de todos os projetos de Deus que falam do seu amor, da vontade de misericórdia. Eu queria dizer que Amós, com o seu texto, não está sendo duro, denso, ainda que essa forma imediata possa nos parecer de uma agudeza crítica, desesperadora. Ele está falando de compaixão. Ele está falando do remédio necessário para a nossa doença. Porque Israel, na graça profilática, preventiva, em que Deus vem falando, se apresentando, se revelando, se manifestando, a sociedade do Rio do Norte não estava atenta, porque a sociedade do Rio do Norte vivia um boom de prosperidade. O PIB estava em alta, se exportava mais do que importava. A qualidade de vida estava maravilhosa, ainda que escondesse todo o escabroso, a escabrosa desigualdade social que assolava aquela sociedade dos ricos, cada vez mais enriquecidos, e os pobres cada vez mais se tornavam miseráveis.
justiça estava corrompida porque era subornável. Os órfãos, as viúvas, completamente desassistidos. Israel prosperava, mas se esquecia de fazer o bem aos seus irmãos, ao seu próximo, a justiça social. E essa é a queixa do Senhor. Essa é a denúncia crítica que Deus está fazendo àquela sociedade, à nossa sociedade, queridos. Àquela sociedade, ao nosso país. Àquela sociedade, à nossa igreja. Àquela sociedade, a minha vida e você, a tua vida. E o remédio ninguém quer tomar. E o remédio absolutamente necessário, inescapável, incontornável, tem que ser dado. Porque Israel estava dançando à beira do abismo. E Ariano Suassuna, um poeta, um literário extraordinário brasileiro, ele vai dizer: ao redor do buraco tudo é beira. E, queridos, o risco não é estar dançando em torno do buraco. O risco é a gente permanecer no buraco, porque o nosso ser está no buraco por causa do pecado. E Deus está, ao longo da sua história, falando, sinalizando, apontando caminhos para que a gente possa mudar a nossa trajetória, mudar o rumo, consertar a rota. Mas quando tudo está bem, por que Deus? A gente se esquece que a gente não precisa estar fora do buraco para cair no buraco, mas já estamos no buraco porque nós somos pecadores. Dessa forma e vazia, o Espírito de Deus que pairava sobre a face das águas, sobre nós disse: haja Cristo, haja luz, haja restauração. E devíamos viver, mas em grande medida nos esquecemos do Senhor. Por isso que a rua, Provérbios 30 vai dizer: Senhor, me ajuda no meu buraco, porque eu sou pecador. Afasta de mim a obra falsa e a vaidade. Não me dê a riqueza, porque eu posso, Senhor, me esquecer de Ti. Segura. Mas, Senhor, não me dê a pobreza, porque eu posso profanar o Teu nome. Me dê o pão necessário, o meio, para que eu não venha nem para lá nem para cá, porque eu me reconheço. E a gente se acha tão bom, né? A nossa memória sobre aquele que é nosso Salvador é quando aparentemente nós estamos fora do buraco. E aí Deus, em função desse risco iminente, Ele nos dá a dose de remédio que nós não ouvimos lá atrás. A esperança se esvaiu, a graça se esvaziou, os sinais, as sinalizações foram desconsideradas. Agora o Senhor está entrando com remédio. Nós está entrando com remédio,
E Deus não está sendo pesado, Deus está sendo amoroso. É isso que a voz está pregando. E aí me vem a imagem, quando eu meditava sobre as palavras de Deus, me vem a imagem da minha mãe, minha mãezinha Silvia. A gente não podia ficar resfriado, não podia tossir de madrugada, não poderia se mexer na cama, porque ela já vinha com um copo que tinha tudo de verde. Ela era a rainha das ervas, a nora conversa bem com ela, porque pelo amor de Deus, e chegava de madrugada, tossia, mamãe já chegava com aquele copo de uma coisa verde, tinha alho, tinha cebola, tinha, e aquela coisa tinha que tomar tudo. Eu não sei se a gente ficava bom por causa daquilo ou pelo medo daquilo, mas ela remédio. E eu fico lembrando da minha mãe, que ela sempre chegava nas horas certas. Mas que ela parecia mãe a mãe, né? Toma, filho, levanta. Eu falei, mãe, mas eu tomo, garoto. Remédio. E a gente tem que louvar a Deus por esse remédio. Tem que acordar de madrugada. Porque até aqui a gente não considerou o chamado dele para poder consertar algumas coisas na nossa vida. E a gente precisa pensar nisso, querido. Porque Deus, nosso Senhor, foi o acontecimento mais extraordinário na nossa vida. O maior acontecimento da história. Não foi o homem subir e pisar na lua. Foi Deus descer e pisar em nossa história para poder nascer, viver, sofrer e morrer por cada um de nós. Esse foi o maior acontecimento. O mundo pode dizer que cada um tem uma religião. O mundo não pode dizer que cada um tem um Salvador, porque tem muitas religiões, mas só há um Salvador, a saber, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Somente Ele muda a nossa história. E na base da convenção, Ele nos chama para viver para Ele. Parece-me que queremos Cristo, mas não queremos viver a vida de Cristo. Isso implica morte e sofrimento. Quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Depois da cruz, viu? Depois dele, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Vem comigo. Queremos Cristo, mas parece que a cultura pecaminosa em que vivemos, difícil de renunciar. A gente não consegue. É nessa área, nessa distância. Depois da cruz, você vai para o céu. Mas é nessa distância, depois da cruz,
que é contra ti, que é contra mim, que é contra nós, para reformular uma nova história. E parece que nós não queremos acreditar nisso, queridos. E precisamos pensar sobre essa possibilidade. Queremos Cristo, mas não queremos seu sofrimento. E o discípulo sofre, o discípulo entrega, o discípulo renuncia, o discípulo é um desapropriado. Ele é filho do vento, filho do Espírito. O vento que nós não sabemos de onde vem, nem para onde vai. Assim é tudo aquele que nasceu do Espírito. Senão você vai continuar tendo Cristo, porque você se entregou a Ele. Mas Ele pode ser o seu, porque a sua vida continua a mesma. Portanto, não é de forma alguma uma mensagem cruel, aguda, mas uma mensagem de amor, uma mensagem de despertamento. E falou comigo, e continua falando a cada um de nós, porque basta você existir para essa. Pastor, não estou pecando como os cidadãos do Reino do Norte. Basta você existir porque você tem uma tendência a pecar, porque somos pecadores. E eu queria apenas traçar um paralelo entre duas teologias, duas motivações e duas pregações. Amazias, o sacerdote da casa de Betel, que havia sido esvaziada para a casa do rei, ele cria piamente, presta atenção nisso, que o povo escolhido de Deus, a aliança que Deus havia feito com o povo, garantiria uma proteção, bênção. Até porque a prosperidade estava em alta. Então, se a prosperidade está acontecendo, significa dizer que Deus está abençoando. E Deus não estava naquele negócio. Era isso que Amazias acreditava, a teologia do Reino do Norte. Eu quero dizer a você, queridos, que eleição não é privilégio. Deus escolhe a mim e você, quem nos escolheu, não para nos dar privilégio, mas para nos dar responsabilidade. Deus não nos elege para termos privilégio, mas o povo santo, escolhido, discípulo dele, para poder fazer a obra dele. Essa é a teologia de Amós. Porque Amazias estava defendendo os seus interesses, tentando poupar a sua função da manutenção do poder, enquanto Amós estava sendo chamado de agoreiro, vidente. É muito importante a gente perceber isso, querido. Olha que Amós responde: eu não sou profeta, nem filho de profeta, não tenho formação teológica, estava lá quieto, sim, também o Senhor, mas estava lá no meu entendimento, criando gado, cultivando, coletando figos de sicômoro. E o Senhor me chamou. Desprendimento. Como é difícil a gente se desprender das coisas. Como é difícil a gente se desprender do meu, do nosso. A teologia do norte com a teologia
eu estou falando isso porque a gente tem que ter muito cuidado com as mensagens que a gente ouve na internet. A gente gosta dessas mensagens que nos emocionam, né? E falam no nosso coração. Isso é bom também. Desde que o seu conteúdo, a sua essência, seja a palavra de Deus. E a palavra de Deus sempre vai nos confrontar, não vai nos alisar. E é uma cena de pregar para Deus. Imagine a teologia do norte, a igreja do reino do norte pregando sobre a morte. De jeito nenhum. De jeito nenhum. É duro a gente pregar sobre o pecado, sobre o inferno, sobre santidade, sobre serviço, sobre busca. Porque a nossa teologia está mais aliada ao nosso conforto. Eu não quero entrar muito nisso, queridos, mas eu posso dizer para vocês da minha percepção enquanto Igreja Bíblica da Trindade. A minha experiência com a Igreja Bíblica da Trindade foi profunda. Aqui também. Mas muito mais enquanto caminhávamos, enquanto víamos. Não é porque eu estou de partida, porque eu fui abençoado enquanto nós não tínhamos para onde ir, e Deus ia provendo os lugares, enquanto todos nós estávamos juntos orando. Era na casa do Carlos Alberto, era na minha casa. E quando o presbítero Ricardo nos despejou da casa dele, a gente não sabia do tamanho. Que coisas estamos chegando. A gente estava buscando. Agora a gente tem um lugar confortável. Não vou falar muito não quero te machucar porque eu já estou machucado. A gente tem um ar-condicionado, um louvor maravilhoso. Compramos um terreno. É isso que Deus quer. Isso faz parte apenas da instância secundária. O que é prioridade para essa igreja na perspectiva daquilo que Deus fala conosco? Vamos estar conosco. Queridos, estamos vivendo uma crise nacional sem precedente na história. Nossa história desde 1889, sou professor de história, foram ao total 14 insurreições, 7 tentativas de golpe. 7. A nossa história é uma história que balança, uma história que foi contada de uma forma equivocada. E a gente está tentando ainda se recuperar, porque a nossa democracia ainda é recente. E o que nós estamos assistindo é uma loucura. A nossa sociedade está vivendo um momento de pleno esvaziamento do humano, dos princípios de Deus, dos valores que sempre alicerçaram a nossa sociedade. E eu fico assistindo as coisas e me entristece muito. Pastor, você é bolsonarista? De jeito nenhum. Petista, muito menos. Eu sou do Senhor. Do Senhor. Quando a gente tem essa perspectiva visionária de dar um passo atrás, de não ser partidarista, a gente se alinha aquilo que a nós está fazendo com Jeroboão se arrepende. Povo de Israel, quebrante-se,
eles não viram. 50 anos depois. 50 anos depois. Mas ele chegou com seu trator, com sua máquina de guerra, e atropelou Israel. Poucos sobreviveram. E aqueles que sobreviveram foram tratados como capachos, como nada. Foi um verdadeiro holocausto. Foi um verdadeiro campo de concentração na Síria. E Nínive era a capital do holocausto. Porque eles não ouviram. Se há alguma similaridade, eu não sei exatamente. Mas, querido, como igreja, o que é igreja? Para que serve a igreja? Os plantões da nossa igreja estão esvaziados. Fora quinta-feira, às 9h30, nós temos 3 plantões. Nós deveríamos estar todos aqui como igreja, intercedendo pela nossa nação. A nossa sociedade está completamente disfuncionalizada. As crianças estão sendo assaltadas pela sexualização, pela adultização. Aí tramitou no Congresso, imediatamente após a denúncia daquele cara. O crime organizado, nossa, crime organizado está tomando conta do Estado desorganizado, que não faz aquilo que tem que ser feito. Os nossos idosos estão sendo vilipendiados porque são presas fáceis para os corruptos, para os ladrões. Está tudo errado, querido. E nós deveríamos estar aqui orando. Parece que está tudo assim, a gente falta. Essa é a convocação de Deus. Está lá em 2 Crônicas 7:14, no final. E eu ouvirei a oração que brotar desse lugar. Parece que está tudo bem. Você parece que está bem. Eu pareço estar bem. Nós parecemos estar bem. Porque vivemos a nossa prosperidade. É isso que o Paulo está falando, não está nada bem. Que tipo de teologia nós acreditamos? Que tipo de pregação nós acreditamos? E qual é a motivação para você estar aqui? Eu queria terminar, porque eu não quero te desassossegar mais do que eu estou desconfortável. Mateus capítulo 16, dá uma lá, por favor. Verso 24. A outra então, viu? A gente precisa aplicar uma teologia sistemática. Mateus capítulo 16 está falando sobre a confissão de Pedro e o lançamento da pedra angular sobre aquilo que é a igreja do Senhor. E aí no verso 24 o Senhor está dizendo sobre aquele que é discípulo. Eu queria que você pensasse nisso. Que tipo de igreja nós queremos ser? Que tipo de igreja? Que tipo de discípulo nós queremos ser? A que teologia nós estamos filiados? Que tipo de pregação é boa para nós? Ao nosso favor ou contra nós? E qual é a motivação que nos traz aqui a buscar a Deus? É um Deus que faz? Ou há um Deus que é o grande eu sou, que tem licença, tem espaço,
para não apenas te dar remédio de madrugada na sua vida, mas ele vem falando ao longo da história, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus. Tudo fala. Recebi uma crítica muito boa, uma crítica em forma de escrito, um texto de uma pessoa querida, porque eu estou indo para Campinas e, nossa, ele ficou todo, pastor, que ele tira isso, porque eu gosto disso. Foi extraordinário. Liguei para ele, obrigado, porque a palavra de Deus não é ao meu favor, contra mim. Que tipo de teologia você está afiliada? Que pregação te assalta, que te tira do lugar? Quando você chora? Ou quando você fica incomodado? Qual a motivação que te traz aqui? Oh Deus, o que faz? Que eu preciso prosperar, eu preciso resolver meus problemas, Deus precisa abençoar meus caminhos. Oh Deus, tem espaço para poder te dizer: sai da tua terra comigo. E esse texto fala exatamente sobre isso. É ele que eu queria finalizar com ele. Verso 24: então disse o Senhor aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Agora o verso 25, que é central, e tomara que você leia contra você. Pois aquele que quiser salvar a sua vida, elogia a morte, perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor a mim, teologia bíblica, achará. O que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então recompensará. Preste atenção nisso, você não escapará desse momento. A cada um segundo as suas obras. Em verdade, essa é a contração do tempo. É o kairós de Deus. Aquilo, não veja esse texto 28, versículo 28, como donos, mas o kairós. Em verdade vos digo, alguns que aqui estão não provarão a morte até que venha vir o Filho do Homem no seu reino. Preciso falar uma verdade. Feche os olhos e refira sobre a sua vida. O seu ser discípulo. Aliás, se você puder, veja o buraco em que você está. E que igreja nós queremos ser? Senhor, não queremos te atrapalhar. Queremos apenas deixar, Senhor, a tua palavra fazer a obra necessária àqueles que te ouvem. O Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E nessa noite, Senhor, eu só trago como nota de rodapé que a tua palavra, ela continua sendo boa, perfeita e agradável, porque tu és bom, Senhor. A tua vontade é essa. Ajuda-nos, Senhor, a entender que a nós traz misericórdia, traz intercessão, traz os reparos necessários para que a gente possa ser despertado. Desperta, Senhor, essa igreja. Desperta aqueles que precisam ser despertados. Desperta a mim, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Nós somos peregrinos e forasteiros, e não seres de posse, de propriedade. Estamos aqui em missão. Nós não somos agentes secretos. Nós somos discípulos do teu reino, Senhor. Dá-nos essa revelação. Ajuda-nos, Senhor, a nos afastar dessa teologia da casa de Betel que foi esvaziada
teologia de interesses, de um Deus que deve prestar serviço a nós, de um Deus que nós determinamos que Ele nos abençoe, um Deus que nos dá garantia, Ele tem que dar garantia de que seremos protegidos, que nada nos ocorrerá, nenhum problema. Em contraponto a isso, Senhor, chega a Tua palavra num cicinho suave, não apenas no terremoto, não apenas no fogo, mas num cicinho suave, porque Ele vem nos dizendo que nos ama, que não desiste de nós. Obrigado pelo Teu amor, Senhor. A palavra de amor nos chama para o despertamento verdadeiro, para viver, Senhor, segundo a Tua vontade, segundo o Teu bem-querer. Faz a Tua obra na Tua igreja, Senhor. Tanto precisamos de Ti. E nos enveredamos, nos descarregamos, Senhor, em tantas ocupações, em tantas questões, em tantas verdades, em tantas certezas. E aí, Senhor, quando vemos, estamos distante de Ti, ainda que amando o Senhor, distante da Tua obra e daquilo que o Senhor nos chama a fazer, como igreja, como discípulos, como pessoas vocacionadas. Não só graças, Senhor, porque urge o tempo. A Tua palavra que diz que o Senhor se arrepende, na realidade, o Senhor abre a lacuna do tempo, se envolvendo de íntima compaixão, para dar a oportunidade para que as pessoas se arrependam. Mas como, Senhor, as pessoas podem invocar, se não há como crer naquele que veio? E como crerão, Senhor, se não há quem pregue? Ajuda-nos, Senhor, porque todo aquele que confessar a Cristo como Senhor será salvo. E crer de todo o coração. Ajuda-nos, Senhor, a pregar essa boa notícia do Reino. Ajuda-nos, Senhor, a sermos uma igreja missionária, evangelística, uma igreja que vive a cruz de Cristo onde quer que seja. Ajuda-nos, Senhor, a nos ocuparmos contigo, com aquilo que é verdadeiramente bom. Por favor, Senhor. Amores, apesar da densidade da Sua palavra, fala de amor, de misericórdia, de compaixão. Porque muitos de nós estamos, Senhor, tão desencontrados, sofrendo, porque nós não conseguimos nos harmonizar naquilo que o Senhor nos chamou para fazer, naquele que é caminho, naquele que é verdade, naquele que é vida. Não é para onde nós vamos, Senhor, mas como nós vamos, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos a soltar o cabo da nau. Ajuda-nos a lançar o pão sobre as águas. Ajuda-nos, Senhor, a fazer a Tua obra, porque o Teu discípulo só pode se realizar na Tua obra, senão ele não é discípulo. Dá-nos essa graça, Senhor, porque somos discípulos Teus, fomos escolhidos, alcançados. O Senhor nos amou primeiro, não para termos privilégios. Ainda, Senhor, que o Senhor faça muito mais a tudo o que pedimos ou pensamos, segundo o poder que opera em nós. Não é para privilégios. O Senhor nos chamou para fazer a Tua obra. Obrigado pela Tua palavra. 2 teologias, 2 pregações, 2 motivações, e nós escolhemos a Ti como o único e verdadeiro Salvador da nossa vida. Conduz a nossa história, em nome de Jesus. Amém. Tu és o Deus que sacia o deserto do coração.
Ele nos ama ao ponto de ter feito o maior sacrifício, de dar a sua própria vida para nos dar salvação. Naquela cruz ele recebeu a ira de Deus, a ira que era para si. E naquele momento fomos transformados. Naquele momento, meu Senhor sobreviveu todas as nossas culpas. E lá no 1 Coríntios 11, a partir do 23, diz assim, falando a respeito daquela noite em que Jesus instituiu o que nós iremos rememorar agora, que é a ceia do Senhor. Ele, com muita Paulo aqui registra isso, com revelação do Espírito. Ele diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. O Senhor Jesus, na noite que foi traído, pegou um pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isto todas as vezes que beberem em memória de mim. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. O Senhor ainda não veio. Então nós continuamos celebrando até que ele venha. Porque quando ele vier, não precisaremos mais. Porque o veremos face a face. Amém? Tete a tete. Não mais do jeito que temos hoje, por perto, mas nossos olhos irão contemplar. E esse momento é um momento, tem algumas condições de você participar desse momento. Primeiro, ser salvo. E dito, eu creio nesse Senhor, o Senhor Jesus é o Senhor da minha vida, eu entrego a minha vida. Primeiro, ser salvo com Jesus. Segundo é estar em comunhão com a sua igreja, ser batizado, fazer parte de uma comunidade, de uma igreja. Por fim, estar em comunhão com a sua igreja. E a palavra diz também que nós devemos nos examinar. Não para que não possamos participar, muito pelo contrário, mas que você possa se consertar para participar. Amém? Se há um pecado não confessado, há um tempo de confessar. Se há uma rústica com o irmão, vá dele. Meu irmão, pisei no teu carro e você pisou. Mas em nome de Jesus, que derramou seu sangue por mim e por você, isso não faz sentido mais nenhum. Eu quero pedir perdão e eu quero perdoar. Se tem alguém? Lembra alguém? Se tiver aqui, eu pergunto. Se não tiver, já peça perdão e não deixe que o sol já se põe, mas não deixe que o sono venha antes de você se reconciliar. Amém? Então quem vai participar desse momento, fique esperto, que a gente possa servi-los. E lembrando que o Senhor Jesus nos convidou. Não sei se vocês se lembram daquela passagem, quando os discípulos estavam caminhando para Emaús, voltando para sua casa, depois de um final de semana terrível, que eles viram o Senhor dele morrer naquela cruz. E ele, no domingo, voltando, o próprio Jesus se apresenta a eles, caminha com ele, fala tudo que a palavra falou sobre o Filho de Deus, falando dos salmos, dos profetas. E tão compungido que estavam os corações, eles não deixaram Jesus ir embora. Falaram assim, e eles nem sabiam que era Jesus. Fica conosco, vamos comer, vamos cear juntos. Naquele momento, Jesus parte o pão.
Ele de convidado virou um anfitrião. E ele é o anfitrião. Amém? Nós vamos fazer isso, vamos orar. E iremos servir. Você aguarda um pouco, depois a gente vai cear todos juntos. Amém? Vamos orar. Pai amado, nós te agradecemos pelo Jesus, nosso Salvador. Ó Deus, como é bom servir a Jesus. Como é bom te servir, Senhor. Obrigado pela oportunidade que temos nesse momento, rememorar aquele momento tão triste, tão difícil pelo qual o nosso Senhor Jesus passou. Mas Ele passou consciente, Senhor, que Ele estava cumprindo os teus desígnios, o teu decreto. E aquela morte significa muito mais do que uma simples morte, mas é um resgate, ó Pai, da vida de todos nós escolhidos por Ti para te servir. Muito obrigado. Obrigado e nesse momento em que iremos participar do pão e do vinho, Senhor, nos alegrar. E ao mesmo tempo, Senhor, olhar para nós mesmos e ver aquilo que precisamos consertar, Senhor. Vermos aquilo que, de fato, nós queremos ser, por sermos salvos, possamos viver uma vida digna de um salvo por Jesus Cristo, Senhor. Abençoe cada irmão aqui e nesse momento, Pai, que possamos receber com alegria o pão e o vinho. Oramos assim em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade na luz a cair. Nada havia em sua aparência para o desejar. O mais dedicado dentre os homens,
E eu queria ler um texto, que a ceia, ela é feita na igreja. O local de se ceiar é na igreja. Às vezes você não pode, né, por algum motivo, mas esse momento ele carrega um significado que a gente não pode banalizar. Foi o Senhor Jesus, nosso Senhor, que instituiu. E eu gostaria de lembrar algumas coisas que o escritor de Hebreus falou, que tem tudo a ver com a igreja, para que você reflita nisso, enquanto você está aí quase com o pão na mão. Aliás, em Hebreus 10, a partir do 19, diz assim: portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com um coração sincero, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem faz a promessa é fiel. Glória a Deus. Cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Animemos-nos uns aos outros. Não deixemos de congregar. Não deixemos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações ainda mais agora que vocês veem e o dia se aproxima. Porque se continuarmos a pecar de propósito, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Pelo contrário, resta apenas uma terrível expectativa de juízo e fogo vingador, prestes a consumir os adversários. Animemos uns aos outros. Não deixe de congregar como alguns fazem. Tenho prazer de estar na presença do Senhor. E esse momento é muito especial e a gente vai orar. Eu vou orar aqui pelo pão, pelo cálice. Nós iremos tomar depois a ceia do Senhor, lembrando sempre de que o nosso Senhor é o Senhor das nossas vidas. Obrigado, Senhor, pelo cálice. Obrigado, pelo sangue, Pai. O sangue que aqui representa o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que voluntariamente se entregou por nós. Obrigado, Senhor. Nós não temos outra atitude a não ser nos rendermos em adoração, Senhor. Nos rendermos em obediência a Ti, Senhor, por esse sacrifício tão maravilhoso que nos dá a redenção, Senhor. Obrigado pelo Teu corpo que foi moído, Pai, que este pão aqui representa. Obrigado porque o Senhor não se roubou, Pai. E, Senhor, queremos ser dignos, ó Pai, desse sacrifício tão maravilhoso, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a caminhar no Teu caminho, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a viver uma vida de santidade na Tua presença, Senhor. Que não nos acomodemos, Senhor, mas que prossigamos conhecendo cada vez mais a Ti, Senhor. E que possamos, Senhor, nos aproximar dos nossos irmãos, Senhor, com ousadia também, Senhor. Que possamos nos animar uns aos outros. Que possamos estar sempre aqui congregados como uma igreja, Senhor, que representa a Ti, Senhor, nesse local aqui, Pai. Obrigado, Senhor. Nesse momento iremos tomar do cálice e comer do pão e fazermos isso com alegria no coração e em nome de Jesus. Amém. Comamos e bebamos. Glória a Deus. Louvado seja para Deus. Obrigado, Senhor.
Glórias a Ti, Jesus. Deus vivo, nós te louvamos, te adoramos. Por Cristo Jesus, nosso Senhor, que se entregou na cruz para que nós tivéssemos a certeza da vida eterna, da verdadeira esperança em Ti. Pai, eu te louvo, bendigo por essa entrega maravilhosa, Senhor. Muito obrigado, Senhor Jesus. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez, faz e continua fazendo por nós. Nós te louvamos, recebe nossa gratidão e adoração, Senhor, porque por este sangue nós podemos entrar neste lugar de adoração. Meu Deus, teu corpo moído, meu Pai, nos salva. Nós te louvamos por isso. Muito obrigado, Deus vivo, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar todos de pé? Com palmas. Castelo forte é o nosso rei, escudo e nuvens com seu poder defende os reis.
maravilhas em quem nós nos refugiamos. Nós te agradecemos, Senhor, por esse culto, por esse momento de adoração, Senhor. Obrigado, Pai. E agora eu peço que o Senhor nos leve para nossas casas na tua proteção. Que seja uma semana abençoada, Pai. Uma semana em que iremos digerir, Senhor, essa palavra. Mas não ficaremos só nessa palavra. Continuaremos a te buscar, a ler, a estudar a tua palavra para te conhecer cada vez mais, Senhor. E eu declaro isso na vida de cada irmão. O interesse pela tua palavra, o interesse pela devoção, Senhor, o interesse pela oração, o interesse pela comunhão, Senhor, comunhão dos santos, Senhor. Ó Deus, faça isso nas nossas vidas, nós te pedimos. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai Todo-Poderoso, e as consolações do Santo Espírito de Deus esteja sobre todos nós aqui presentes, os que não estão presentes, aqueles que estão nos assistindo pela internet, e por todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, hoje e para todos sempre. Amém.